Agora a gente vai falar de um assunto que eu considero no mínimo nojento, uma questão de insalubridade assim terrível. Olha só, a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária interditaram uma fábrica de pães ali no setor São José, em Goiânia, que funcionava em condições totalmente precárias. No local, os agentes encontraram, olha só, rato, barata, muita sujeira. E quem conta pra gente esse caso é a Denise Parreira. Com você, Denise. Olá, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Então, esse caso chamou muita atenção, inclusive da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária, porque a situação lá nessa fábrica, onde foram apreendidos esses alimentos, foram mais ou menos 500 quilos de pães e também 500 quilos de farinha. A situação lá estava muito ruim, condições de higiene precárias, a estrutura também. Essa fábrica de pães que funciona na Vila São José, ali perto de Campinas. Quem vai dar mais detalhes desse caso é o delegado aqui da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor, o delegado Rodrigo Godinho. Delegado, boa tarde, obrigada pela participação. Que cenário que a polícia encontrou lá nessa fábrica? Boa tarde. O cenário foi caótico. Há muito tempo a gente não percebe um local de fabricação, de manipulação de alimentos tão ruim, com tanta presença de sujidade e inclusive a presença de roedores. Pois é, inclusive a polícia até disponibilizou vídeos, né? Tem um vídeo que a gente consegue ver ali um rato no meio da farinha. Isso, o rato estava em contato direto com a matéria-prima que seria utilizada na fabricação dos alimentos. E essa fábrica foi interditada? Sim, ela já estava interditada pela vigilância. Houve um óbice da fiscalização, novamente, na semana passada. Aí a vigilância nos comunicou e, dada a emergência e a necessidade de retirar esses produtos do mercado, a gente fez a ação ontem. E a fábrica, ela fabricava só pães? Que tipo de alimento? Ela fabricava pães, hambúrgueres, pão de forma, bisnaguinha. Existem outros rótulos que foram apreendidos lá que nós vamos descobrir se eles fabricavam ou não. No momento da apreensão pela vigilância, foram esses produtos apreendidos. O que mais que estava irregular lá? Porque além dessas questões de higiene, tinha estrutura também, como é que estava a situação de máquinas? A estrutura totalmente inadequada, as máquinas que ainda estavam no local, porque eles já retiraram boa parte, estavam com muita sujidade, muita mesmo, totalmente inadequada para a produção de alimentos. Além do problema estrutural que havia no local, não havia limpeza. Então, o depósito de acondicionamento de matéria-prima também não estava de acordo com a ventilação adequada. Enfim, uma série de irregularidades que estava acontecendo nessa empresa. E a polícia apreendeu vários rótulos lá, porque esses rótulos também tinham problema. Isso. Há um déficit na informação, tendo em vista que a empresa fabricava o pão e fabricou até a semana passada. No entanto, ela etiquetou esses pães com data de fabricação, com a data do dia 22. Ou seja, ela estava ostentando uma fabricação que não era verdadeira. Quer dizer, mudava o dia, fabricava num dia e colocava a data diferente para falar que aquele pão era mais fresco. Isso, postergava o etiquetamento desse pão justamente para colocar como se ele tivesse fabricado posteriormente. O que gera um desconforto ao consumidor, tinha até pão lá com mofo, e também tem que se olhar que o consumidor compra aquele produto acreditando naquele prazo que a empresa coloca. Agora, onde esses pães eram vendidos? Vendidos para estabelecimentos comerciais, pit dogs, lanchonetes, na Grande Goiânia. Quer dizer, na maioria das vezes o consumidor final não conseguia às vezes nem se defender, porque vai comprar um lanche, um x-salada, alguma coisa assim, estava consumindo pão sem nem saber. Justamente, o que a gente chama a atenção é para que o fornecedor desse sanduíche pronto ao consumidor tenha mais cuidado no momento que ele adquire esse produto. Ele não pode adquirir um produto de uma empresa que sequer tinha uma fachada, ostentava uma fachada. Entendeu? A empresa, assim, a aparência da empresa já era ruim, como vocês poderão observar nos vídeos. E agora, o que acontece? Esse proprietário dessa fábrica, ele foi identificado? Houve uma transferência de propriedade no final do ano, pelas informações que nós levantamos até o momento. O atual proprietário ele foi identificado já, será ouvido aqui no transcurso das investigações. Que tipo de crime que ele cometeu aí com esse tanto de irregularidades lá na fábrica? Crimes contra as relações de consumo, tendo em vista o armazenamento, o acondicionamento de matéria-prima e produtos impróprios ao consumo, e também o crime de publicidade enganosa, tendo em vista que ele etiquetava as embalagens dos pães com dados que não eram verdadeiros, porque a empresa, o CNPJ que ostentava, já estava baixado desde maio desse ano. Então ele pode, além dessa pena aí, por esses crimes, tem também multa, pode pegar multa? Sim, ele poderá, pelo crime, responder por uma multa judicial e também tem a multa que será arbitrada pela Vigilância Sanitária. Ok, delegado Rodrigo Godinho, obrigada pelas informações. Volto com você aí no estúdio.